muito bem-vinda à segunda aula do treinamento Pais Preparados Educação Simplificada. Eu sou a psicóloga Fernanda e eu vou te preparar para criar seu filho de forma descomplicada. Eu sempre ouvi que a educação de filho é muito difícil, que criar filho é complicado demais. Mas veja esse vídeo que mostra como o processo de educar pode ser prazeroso. Você falando é uma coisa assim que eu tenho que falar que é muito, muito importante da mentoria, né? Porque você lembra, eu tava muito, muito, muito nervosa. Muito nervosa em voltar a trabalhar e muito nervosa da adaptação da escola. Então, aquela mentoria que a gente teve, que daí você falou como que ia ser, como que eu ia entregar a criança, que eu não precisava sair escondida, como que eu ia proceder, como que eu ia observar o retorno dele, se ele chorava porque ele chora porque ele tá com saudade de mim ou porque aconteceu alguma coisa. Sabe, aquela mentoria que a gente teve, nossa, foi muito esclarecedor, porque eu não tinha, né, esse conhecimento. Daí eu, né, tenho conhecimento, mas tá bem tranquilo, porque daí ele chega e fica, tipo, eu entrego, ele dá uma choradinha assim, uma resmungadinha, mas daí a professora já brinca com ele e, e já fica de boa, entendeu? Mas eu não sabia que ia ser assim, né? Eu não sabia. Então, eu não sabia como seria, né? Como que eu ia entregar ele, como que ele ia ficar lá e como que eu ia pegar ele. Então, a mentoria, nossa, foi para me acalmar, porque eu tava ansiosa, nervosa, por quê? Porque eu tava com medo do desconhecido. Eu tava com Sim. medo do desconhecido. A partir do momento que você me explicou todas as possibilidades, entendeu? Daí eu já não fiquei com esse medo, fui me acalmando, porque eu já tinha as possibilidades. Ele pode acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Então eu tinha um caminho. Aquele medo que eu tinha do início de fazer, porque ele tinha 8 meses, já passou. Pode fazer sim, fazer com ele bem pequeno, que é válido, entendeu? Porque eu te conhecia, mas não sabia de toda essa bagagem, esse conhecimento que você vem, né, tendo. Então, nossa, é maravilhoso. E continue com teus vídeos, com as tuas lives, porque tem chance, né, só de ir para frente. Vai ajudar muitos, muitos pais que estão passando por dificuldades. E muitos, né, a não nem passar por essa dificuldade. Então, o pessoal tem que aproveitar tentar sugar o conhecimento que você tem. Porque a gente não sabe, a gente vê você e não sabe o conhecimento que você tem. Na primeira aula, eu apresentei 3 grandes erros da educação de filhos que eu já cometi e que você tem muita chance de estar cometendo na educação dos seus filhos. O primeiro, eu chamei de deixa acontecer naturalmente, que é a educação permissiva, que se empenha em ser amigo do filho e deixa a educação dos filhos seja como um barquinho deixado à deriva para ser guiado pela correnteza do curso natural do desenvolvimento. Não tem a intenção de educar, mas só de acompanhar o percurso do filho. O segundo é o outro lado da moeda, que é a educação autoritária, que muitas vezes se mescla com o primeiro erro. São aqueles pais que têm tanto medo de perder a autoridade que esquece de cuidar do próprio comportamento, que funciona como um domínio sobre o desenvolvimento do filho e acaba sufocando a sua personalidade e autonomia. O último, a receita de bolo. Quando não personalizamos a educação do nosso filho, só repetimos todas as orientações e dicas que nos são ofertadas sem filtrar e priorizar as particularidades de cada criança. Se você não assistiu a primeira aula, pare tudo agora, volte lá e assista. Pois esses erros com certeza complicam o caminho que temos que percorrer para criar um filho saudável. E sem entendê-los e reconhecê-los, você não conseguirá mudá-los. Se a gente não sabe onde está errando, é impossível corrigir um erro desconhecido.
Inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, tem até uma enquete para saber com qual erro você mais se identificou no seu processo de educar seu filho. Eu estou muito feliz com o número de mães e pais que se uniram, formando uma rede de apoio e partilha, buscando se tornarem preparados. É incrível ver as mães compartilhando estratégias, dores, conquistas, uma com as outras em um grupo onde não há julgamento, mas apoio, incentivo, transformando essa caminhada de educação de filhos que pode ser muito prazerosa. Na segunda aula, vamos aprender como podemos educar nossos filhos. Quais são as estratégias? Qual a direção para a educação de um filho saudável e como deixá-la descomplicada? Hoje, se você digitar parentalidade no Google, que significa cuidar dos filhos, ele vai abrir 4 bilhões de páginas. 4 bilhões! Em português, se eu não me engano, são 1,8 bilhões de páginas. Dar conta de entender e aplicar todas essas orientações é muito complicado. Então, o que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Eu fui no Google, chequei grande parte dessas páginas e fiz um compilado do que é importante você saber, como você deve se conduzir para ser uma boa mãe e um bom pai. Prestem atenção e anotem. Certifique-se que as necessidades acadêmicas, emocionais, psicológicas, mentais, espirituais, físicas, nutricionais e sociais dos seus filhos sejam atendidos. Tenham cuidado de não superestimular nem subestimular, medicar indevidamente, superproteger ou negligenciar. Tudo isso com uma rotina bem estruturada, limites claros, mais estabelecido com um diálogo democrático. Telas com tempo de uso controlado e com conteúdos checados a cada instante, desenvolvendo um pensamento crítico. Horário de sono, exercícios físicos respeitados, sem alimentos ultraprocessados, transgênicos, agrotóxicos, plásticos, livres de açúcar, de BRW, com educação escolar supervisionada, garantindo que o conteúdo seja assimilado numa escola trilingüe, que tenha um pátio verde e horta. Alimentação natural e orgânica que trabalhe não só o conteúdo, mas também habilidades socioemocionais e interpessoais, valores, artes, expressão corporal e esportes. Na saída da escola, leve para brincar no parquinho com muitas árvores e deixe brincar livremente na natureza, por 2 horas por dia. Promova o brincar criativo em casa. Mantenha um calendário de vacinações em dia, assim como as consultas de pediatra, dentista, oftalmologista, psicólogo e fonoaudiólogo. Atue de modo a jamais usar de violência física ou psicológica e a promover o amor próprio, mas sem estimular o narcisismo, para formar um filho socialmente consciente e emocionalmente hábil, através de uma educação promovendo a autonomia, gentil, mas não excessivamente permissiva, ambientalmente correta, permitindo frustrações no ponto exato para promover a resiliência, mas não o estresse tóxico, num quarto montessoriano e à prova de acidentes, que estimule a autonomia no lar multilingüe com quintal arborizado e ensolarado, com produtos de limpeza e cosméticos 100% vegetais, 1 a 2 irmãos espaçados por pelo menos de 2 anos. Mantenha seu casamento em perfeita harmonia, trabalhe seus traumas da infância em terapia e não esqueça da lavagem nasal e o óleo de coco claro. Bom, gente, é óbvio que isso foi uma brincadeira que eu fiz com vocês, para mostrar o quanto é impossível seguir todas as regras e as orientações apresentadas hoje em dia. É claro que tem muita coisa boa em tudo isso que eu falei, que precisamos buscar conhecimento para estar preparados para educar nossos filhos. Mas não podemos esquecer que estamos falando de uma criança que possui gostos, personalidades, características e necessidades particulares e que, somados às suas características, formam uma educação personalizada. E a primeira estratégia na educação de filhos que eu vou apresentar a você é a rotina. A rotina para a criança é como as paredes de uma casa.
ela dá limites e segurança para o seu desenvolvimento. Nenhuma criança fica confortável em uma situação em que não sabe o que esperar. A rotina dá a sensação de segurança, ela dá um sentido de ordem para a criança porque ela sabe o que está por vir. Durante a infância, as crianças estão começando a conhecer o mundo. Tudo é novidade. Tudo ela está fazendo pela primeira vez. E é assim como nós, adultos, as crianças também têm medo do desconhecido. Até um tempo atrás aqui em casa, meus filhos tinham um horário específico para tomar banho, que era logo após o anoitecer e antes de jantar. Sempre que eu e meu esposo chamavam, antes mesmo de avisar que estava na hora do banho, eles já vinham dizendo: já sei, é hora de tomar banho, acertei. Além disso, a rotina da infância ajuda a criança a internalizar hábitos saudáveis que ela levará para o resto da sua vida. Aqui em casa, até alguns meses atrás, não tínhamos o hábito de comer frutas, mas gostaríamos que as crianças tivessem esse hábito. Então, entendendo que elas aprendem muito pela rotina, mas também pelo exemplo, nós introduzimos na rotina deles e na nossa comer frutas todos os dias. E isso facilita muito o nosso trabalho de ensinar aquilo que achamos que é importante. Porque se eu der frutas apenas para eles, a rejeição é muito maior do que quando eles veem a gente comendo também. Rotina significa regularidade de horários, ou seja, um horário para cada coisa de forma sequenciada. Quando o bebê chega em casa, construímos uma rotina que desenvolve hábitos para o bebê, como sono, alimentação, troca de fraldas. Quando essas rotinas são bem estruturadas, é possível entender o choro do bebê, se é de sono, de fome ou cólica. Agora, quando essa rotina não é bem estruturada, o desenvolvimento do sono, da alimentação, identificação das necessidades do bebê fica muito difícil. Quando os meus gêmeos vieram para casa, após saírem do hospital, eu era uma mãe de primeira viagem, com 2 bebês prematuros, que eu queria dar conta de tudo sozinha. Eu não tinha ideia de como suprir as necessidades dele, de distinguir o que eles queriam quando choravam. Então eu estabeleci uma rotina. Eles tinham que ser alimentados a cada 3 horas, segundo a pediatra. E no intervalo entre as mamadas, eles dormiam. À noite, antes da última mamada, eu distraía eles para que eles não dormissem, porque aí após essa última mamada, eles iam ter mais sono para dormir. Assim, quando eles choravam perto da próxima mamada, eu sabia que o choro era de fome. Quando eles choravam, mas tinha mamada há poucos minutos, eu sabia que ou era sono ou era cólica. Veja, a rotina me permitia me comunicar melhor com os meus filhos e entender o que eles precisavam. A rotina também facilita o entendimento deles em saber que todos os dias, quando ficava mais escuro, eles tomavam banho, tomavam uma mamadeira e era hora de dormir. A previsibilidade dos acontecimentos permite que a criança ela se sente segura, pois ela sabe o que está por vir. Aquilo que sempre se repete deixa de ser novidade, diminui a angústia e a ansiedade da criança em lidar com essas experiências e descobertas. A rotina pode e deve, principalmente quando ela não está bem organizada, ser escrita num papel. Coloca lá uma tabela com os dias da semana, os horários. Peça para a criança participar da construção dessa rotina. Caso ela ainda não saiba ler, faça desenhos para que ela saiba o que irá acontecer em cada horário. Se a criança participa da construção de uma rotina, ela adere mais facilmente aos horários e atividades estipuladas. Como, por exemplo, eu vou apresentar a rotina que comanda e que determina todas as demais rotinas. Quando eu oriento os pais numa rotina familiar, é por essa rotina que eu peço que os pais comecem. É a rotina do sono.
Sono é algo extremamente importante para o desenvolvimento da criança. A importância do sono para a criança, tanto da sua quantidade como da sua qualidade, determina como será o seu desenvolvimento, o seu aprendizado e até o seu comportamento. Uma criança que não dorme a quantidade de horas necessárias tem dificuldades na escola, fica mais agressiva e irritada em seu comportamento e apresenta mais comportamentos de birra. O sono traz diversos desdobramentos na nossa criação de filhos. Essa é a tabela das horas diárias de sono nas diferentes idades. Veja aqui, ó, coluna da idade e a horas de sono por dia. Então, os recém-nascidos é indicado de 14 a 17 horas de sono por dia. De 4 a 11 meses de vida, de 12 a 15 horas de sono por dia. De 1 a 2 anos de idade, de 11 a 14 horas de sono por dia. De 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas de sono por dia. De 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas de sono por dia. Então, essa tabela dá um norte pra gente de como a gente deve organizar a quantidade de sono da nossa criança. Para começar a construção da rotina do sono, nós vamos começar pelo horário que a criança precisa acordar. Por exemplo, se a sua criança tem entre 3 a 5 anos e ela acorda por volta das 6h30 da manhã, ela precisa de no mínimo 10 horas de sono por dia. Então ela precisa ir dormir por volta das 20h30, das 8h30 da noite. Ah, mas meu filho não aceita dormir cedo assim de jeito nenhum. Então nós vamos começar a aplicar essa rotina para a criança não pela hora de dormir, mas pela hora de acordar. Então hoje seu filho for dormir, por exemplo, lá pelas 23h30, umas 11h30 da noite. Amanhã você vai acordá-lo 6h30. Segue a rotina do seu dia de forma normal e lá pelas 18 horas você vai dar início à rotina do sono. Colocá-lo para tomar banho, evitar aquelas brincadeiras de correr, pular, jogar bola depois do banho. Deixa ele assistir ali um desenho na televisão. Janta lá pelas 19, 19h30. Depois do jantar, não deixe ele mais ficar com acesso a telas, pois já é comprovado que aquela luz azul das telas, principalmente celular, tablet, ativa o cérebro da criança e atrapalha ela pegar no sono e dormir a noite toda sem aqueles despertares de madrugada. Escova os dentes, lê uma historinha e vai para a cama. No segundo, terceiro dia dessa rotina, acordando ele nesse mesmo horário, ele resistirá bem menos para ir dormir cedo, porque ele vai estar cansado. Ah, mas filho não dorme sozinho. Meu filho não vai dormir sozinho. Você pode ficar com ele na cama dele, até ele pegar no sono. E por que na cama dele e não na sua? Porque você vai estar cansada. E as grandes chances de você adormecer antes do seu filho. Na cama dele, que provavelmente é de solteiro, você ficará desconfortável e acordará para ir para sua cama no meio da noite. Na sua cama, ele não vai aprender a dormir sozinho. Ah, mas ele vai acordar no meio da madrugada para ir para minha cama. Aí você vai levá-lo de volta para a cama dele quando isso acontecer e esperar ele dormir. Ah, mas isso vai dar muito trabalho. Quanto mais velha a criança ficar, mais trabalho vai dar. Eu já orientei casais que o filho tinha por volta de uns 10 anos de idade dormindo com a mãe. E o pai? O pai dormia na cama do filho. Porque depois de uma certa idade fica impossível manter 3 pessoas dentro de uma cama de casal. E é mais fácil uns adultos saírem do que a criança sair. E qual é o problema disso? São vários. Dificuldade de relacionamento no casal, papéis e hierarquias confusas, porque o pai abre mão do seu espaço na cama, ao lado da esposa, para o filho assumir esse lugar. Falta de desenvolvimento na autonomia da criança em pegar no sono e de mantê-lo até o dia seguinte. E por quanto tempo eu tenho que repetir essa rotina de vai e volta para a cama dele até que ele aprenda? Quantas vezes forem necessárias.
mas eu te garanto que, se bem aplicado, dá certo. Ok, então o meu filho está dormindo a noite toda no quarto dele, mas não pega no sono se eu não estiver ao lado, certo? Aí vamos ter que começar um processo de desmame passo a passo. Primeiro você vai deixar de deitar ao lado para ficar sentado ao lado dele até que ele pegue no sono. Depois que ele estiver pegando no sono com você sentada, você passará a ficar em pé ou sentado em uma cadeira próxima à cama dele. Mas, gente, sem mexer na criança e sem mexer no celular, senão a gente não ajuda a criança a dormir. Depois que isso acontecer, você começará a sair e ficar alguns minutos fora do quarto. Vai buscar uma água, avisa que vai lavar uma louça rapidinho e já retorna, que é para ele ir dormindo que você já volta. E conforme ele for se acostumando, você vai aumentando esses minutos fora. Até que ele vai aprendendo a dormir sozinho, sem sofrimento e se sentindo seguro de que você está ali próximo. De novo, quanto mais novo seu filho for, mais rápido esse processo acontece. Quanto mais velho ele for, mais demorado é esse processo. Pode ser um processo trabalhoso, em alguns casos é sim, mas não é complicado, é só querer e decidir colocar em prática. A segunda estratégia de educação dos filhos é a linguagem adequada. Comunicação é tudo. Se o nosso filho entende o que queremos dizer e se nós entendemos o que ele nos diz, tudo flui. O desenvolvimento da linguagem começa antes mesmo do nascimento. Quando os bebês ainda estão na nossa barriga, começam a receber os primeiros estímulos sonoros. Eles podem ouvir os sons da mãe, das pessoas ao redor. Eles não sabem ainda o que significam as palavras, mas eles já ouvem. Dos 6 meses aos 3 anos, a linguagem vai evoluindo. Mas ela ainda precisa daquelas frases simples para conseguir compreender o que você está dizendo. Então não adianta fazer um discurso sobre valores quando seu filho morde o coleguinha na creche. Ele não entenderá nada. Precisamos dar comandos simples e diretos e movimentar o ambiente e os adultos para manejar o comportamento da criança. É por isso que eu não atendo crianças na clínica nessa idade, porque pouco que vai conseguir expressar sobre o que está acontecendo lá fora. Nessa idade, a criança é toda reação ao ambiente e ao outro. À medida que a criança amadurece, a linguagem se torna um pouquinho mais complexa, permite aquelas expressões de pensamentos, sentimentos e até criações de histórias próprias. Mas lembre-se que a criança está aprendendo a linguagem e os significados das palavras também. Então é necessário ensiná-la como se expressar e dar nomes para os seus sentimentos, assim como explicar o que você quer dizer quando lhe dá uma ordem de organizar seu quarto ou arrumar os brinquedos. Muitas vezes ele não sabe o que é organizar o quarto. Como fez isso? Precisamos simplificar, dizendo, por exemplo, coloque todos os carrinhos dentro dessa caixa, enquanto eu coloco todas as pecinhas de montar dentro daquela. Outra coisa, crianças até os seus 11 anos entendem muito melhor um comando ou uma regra se ela for dada de forma lúdica. E o que significa o lúdico? Significa que você vai entrar no mundinho dela de imaginação e brincadeiras e dar um comando através daquele mundo. Um exemplo, uma criança de 4 anos não quer ir tomar banho. Ao invés de você medir força com ela e obrigá-la a ir para o banho, você informa ela que está na hora do banho e que ela pode escolher um brinquedo para levar com ela para o chuveiro. Um adendo que nós vamos repetir na próxima estratégia, mas que é tão importante que vale a pena eu falar aqui, é não dê uma ordem em forma de pergunta. Quer que a criança venha comer naquele momento? Diga ela, está na hora de comer. O que você deseja comer primeiro? Por exemplo, a salada ou arroz e feijão? E não, vamos comer? O que você acha de vir comer agora?
Se você perguntar, ela vai te responder. E tem grandes chances e possibilidades de a criança responder aquilo que você não quer ouvir. E aí entramos na última estratégia que eu vou apresentar para você, que é o limite. O limite funciona para a criança como um contorno, uma borda de uma piscina. É o limite que vai dizer até onde ela pode ou não pode ir, o que ela pode ou não fazer. Mas o limite precisa estar de acordo com o desenvolvimento e com a linguagem da criança. O limite precisa ter 3 características principais. Ele precisa ser claro, objetivo e direto. Se você colocar uma regra para a criança, fazendo um discurso para ela, a fim de justificar a regra imposta, ela não vai entender nada e nem ouvir metade do que você disser. O limite precisa de sentido, ele precisa ter um motivo para existir, um motivo real e plausível para existir. Limites não devem ser colocados só porque eu quero validar a minha autoridade, porque eu quero ser obedecida. Por exemplo, seu filho diz: mãe, posso comer um doce antes do almoço? Não, filho. Por quê? Porque almoçar é importante para o seu crescimento e ele pode atrapalhar você a comer o que você precisa para se desenvolver. Mãe, posso ir lá fora brincar com meu amigo? Não, não pode. Por quê? Porque você já brincou muito lá fora hoje. Agora você precisa ficar em casa, brincar aqui em casa sozinho um pouco. Seu filho não vai engolir essa. Percebe que é uma justificativa sem sentido, sem propósito? Provavelmente ele vai relutar contra essa regra. Ah, mas eu preciso ficar justificando e explicando tudo? Sim. Se você quer que o seu filho confie em você, você precisa responder a todos os seus questionamentos, porque assim você está ensinando formas de agir, pensar e montar um raciocínio lógico coerente. Mas isso não é ele me questionando? Não. Isso é ele aprendendo. Desobediência seria você colocar uma regra e ele descumpri-la. Ele não está descumprindo ainda. Ele está tentando entender seu pensamento. Mas para ele entender, ele precisa de explicação. Você quer que ele obedeça a você ou que ele entenda as regras, saiba por que elas existem e cumpra elas porque fazem sentido? Se você for sincera com ele, se demonstrar que tem interesse por ele, pelos seus desejos e pelo que é importante para ele, que seus nãos são pautados na segurança e bem-estar dele, que possui justificativa coerente, ele vai obedecer você. Mas se você der regras sem sentido, sem motivo, não demonstrar interesse pelo mundo dele, cada vez menos ele vai querer cumprir com as regras que você impõe e vai desobedecê-las. Mas e se mesmo eu explicando, meu filho desobedece a regra que eu dei? Para cada regra descumprida ou um limite ultrapassado, existe uma consequência natural da própria regra. E por isso que é tão importante elas terem um sentido. Por exemplo, se o seu filho quebrou propositalmente um brinquedo porque ele estava com raiva de algo, ele vai ficar sem brinquedo. Ah, mas ele vai ficar chorando. Você vai explicar que isso é uma consequência do ato dele, que na próxima vez ele pode expor a raiva dele de uma outra forma, como gritar na almofada, mas que ele vai ficar sem o brinquedo que quebrou. Então é o velho e bom: sujou, limpe, bagunçou, organize, quebrou, na medida do possível, conserte. Mas se a regra não tem uma consequência direta, por exemplo, aquelas regras de não bater, não mentir, sair do celular no tempo combinado, se esse tipo de regra o seu filho descumpre, quando a criança é pequena, 2, 3 anos, a gente entende que tudo é um aprendizado e que a gente precisa explicar de uma forma simples e impor a regra. Por exemplo, chegou a hora de desligar o celular e o seu filho de 2, 3 anos de idade não quer. Você tira o celular. Ah, mas ele vai gritar, se jogar no chão, se bater. Segure ele para que ele não se bata
de forma firme, mas sem machucá-lo. Fique junto até que ele se acalme. Quando ele se acalmar, converse com ele sobre os motivos do celular ter um tempo pré-determinado. Que o excesso de tela faz mal para a cabecinha dele. Que você não vai deixá-lo fazer mal a si mesmo. Que isso atrapalha o desenvolvimento do cérebro dele. Agora, se seu filho é maior, ele tem 8, 9 anos de idade, e você quer que ele comece a ter limites agora com relação ao celular, você vai precisar se conectar com ele. Para, com bastante paciência e calma, ensinar o valor de respeitar as regras. Se é o celular, você precisará entender o significado da tela. O que ela está substituindo para o seu filho? Como estão os relacionamentos sociais dele, fora de casa, na escola? Para aí, então, tomar algumas decisões, como diminuir o uso através de aplicativos de controle parental ou retirar por completo o uso do celular. E aí, manejar a irritabilidade que a ausência da tela vai causar. Outro exemplo, a regra é não brigar com o irmão. Vários de vocês colocaram no formulário que estava com dificuldade na briga entre irmãos. É importante avaliar como os seus filhos entendem as diferenças de atenção que os pais dão entre eles, como eles lidam com os ciúmes entre eles e como você pode demonstrar que entende os dois lados e incentivar o relacionamento saudável entre eles. Inclusive, o trechinho do vídeo que passei na aula de ontem, da Renata, falando sobre empatia, é uma live exclusiva sobre como lidar com os irmãos com diferentes idades. Mas os dois principais pontos a serem aplicados quando temos mais de um filho é: não trate seus filhos de forma igual. Eles são diferentes, eles demandam atenção e necessidades diferentes. Uma criança de 3 anos demanda um tempo de qualidade diferente do que uma criança de 9 anos. Com uma criança de 3 anos, você vai brincar de bola, montar Lego. Já com uma criança de 9 anos, você pode assistir a um filme, pintar um desenho juntos, jogar um jogo de tabuleiro. O segundo ponto é tenha empatia com cada um deles. Por exemplo, para o seu filho mais velho, você vai dizer que entende que ter um irmão mais novo às vezes é chato, que ele incomoda, que ele mexe nas suas coisas. E para o seu filho mais novo, você vai dizer que entende que ele quer ficar o tempo todo com o irmão mais velho, que ele quer ser igual a esse irmão, que ele admira e que acha que os pertences do irmão é muito mais legal. Ah, mas assim eu não vou aumentar a rivalidade entre eles fazendo isso? Não. Você vai mostrar que entende o que eles estão sentindo, mas que baterem um ao outro não é uma opção. E você está ali disposta a encontrarem juntos uma forma de conviver sem brigar. Isso vai fazer com que os seus filhos também apliquem essa mesma empatia que você usou com eles entre os dois. Uma vez eu orientei uma mãe que queria que a sua filha se arrumasse mais, fosse mais vaidosa, porque a mãe era bastante vaidosa. Então eu perguntei para a mãe o que a filha dela gostava de fazer. Ela respondeu, o que ela mais gosta é de jogar no computador. Então eu respondi, e o que ela joga? Sei lá, eu não suporto jogos de computador. Eu gosto de conversar à mesa durante as refeições, mas ela come e vai para o quarto jogar. E por que você não pede para ela te ensinar a jogar alguns dos jogos? Não, eu não me dou com isso, eu não tenho paciência, acho muito chato. Aí eu respondi, então ela também deve achar muito chato. Se arrumar, ser vaidosa, ficar à mesa conversando uns assuntos que ela nem tem interesse. Mas não é importante ela sair um pouco daquele computador, passar um tempo em família? Sim. Mas enquanto você não estiver disposta a fazer o que você não tem interesse para entrar no mundo da sua filha, ela não vai entrar no seu mundo para entender a importância que você está querendo transmitir para ela. Para encerrar essa estratégia, criar filhos de forma saudável
de forma que ele queira te ouvir, receber seus ensinos, levar em consideração os seus conselhos, demanda relacionamento. E relacionamento é uma troca, é um diálogo, não é um monólogo. Bom, gente, até aqui eu fiz o que foi possível, que eu podia para transmitir o máximo de conteúdo em 2 aulas, sobre estratégias que descomplicam a maternidade e promovem uma criação de filhos descomplicada. Mas eu entendo que existem pais que, mesmo chegando até aqui e assistindo essas 2 aulas, ainda gostaria de aprofundar sobre esse assunto. Se é este o seu caso, eu tenho uma solução para você, que é a mentoria para pais preparados. E sim, eu vou abrir inscrições para uma nova turma, mas por enquanto eu quero que você fixe o conteúdo que você aprendeu hoje. Nessa aula é importante que você guarde as 3 estratégias mais importantes para descomplicar a educação de seus filhos, que é estabelecer uma rotina bem estruturada, com horário pré-estabelecidos, com atividades sequenciais, para que o seu filho possa internalizar e prever o que vai acontecer após cada uma dessas atividades. E que você comece implementando a sua rotina pela rotina do sono, ficando atenta aos horários de acordar, ao horário de dormir e essas atividades que preparam o seu filho para ir dormir. Depois, a estratégia da linguagem. Use e abuse do lúdico com seu filho. Fale de forma que ele entenda, seja clara e objetiva. E por fim, estabeleça limites que sejam diretos e tenham um sentido coerente. Explique quantas vezes forem necessárias e entre no mundo do seu filho para que ele entre no seu mundo e te escute. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais sobre como personalizar a educação dos filhos de forma a tornar esse processo prazeroso. Eu vou responder algumas perguntas que mais apareceram nos formulários que vocês responderam na semana passada, então não perca! E quero te fazer um pedido. Comente o que você achou dessa aula no grupo de treinamento no WhatsApp. Se ficou com alguma dúvida sobre algo, pode enviar mensagem por lá, que eu mesma vou ler e responder o máximo de comentários possíveis. E nos vemos amanhã.